Será que o Pentium 4 é mesmo o pior computador que eu já arrumei? Recentemente eu recebi um chamado para fazer a manutenção em um computador que, segundo o que me passaram, era o pior computador do mundo e era um processador single core e ele estava com Windows 7. Então vamos conferir se realmente é isso mesmo. Então, esse vídeo eu achei bem útil trazer ele para a gente conseguir fazer um comparativo. Esse computador ele estava com Windows 7. Eu vou instalar um Linux nele. Então, assim, é um comparativo entre o Windows 7 e o Linux. E ao mesmo tempo é um comparativo também com aquele outro computador aí que eu fiz o vídeo no canal, aquele computador que está o Pentium 4, o processador Pentium 4. Então vamos conferir se esse realmente é mesmo o computador mais lento que eu peguei. Vamos ver o antes e o depois, né, como que está o funcionamento dele com o Windows 7 e com o Linux, e ver os motivos pelos quais eu instalei o Linux. Bom, a primeira coisa que eu estranhei um pouco, tá batendo aí mais ou menos 1 minuto de vídeo e ele já ligou. Então, assim, para ligar ele ligou super rápido. Porém, logo de início, a primeira coisa que eu fiz ali foi clicar no iniciar, ele não foi, né? Então eu já abri o gerenciador de tarefas para a gente verificar ali como que tá o desempenho. Então ele estava batendo ali 100% de uso, deu uma caída. Isso é normal porque o sistema está iniciando, então ele está carregando diversos softwares que carregam, né, junto com a inicialização. Então eu tive que dar aquela básica esperada ali. E eu achei um desempenho até bom, bom entre aspas, né? Mas eu achei um desempenho bom porque ali no gerenciador de tarefas, olha lá, ele estava caindo ali o uso do processamento, né? Então ele não estava batendo 100% o tempo todo. Eu estranhei isso, né? Porque o Pentium 4, se eu não me engano, na época que eu peguei ele, era 100% direto o uso do processador. Perdão. Então, voltando aqui. E esse não, ele estava caindo ali, né, para 30%. Então, eu estranhei muito isso daí, porque no Pentium 4 eu fiquei até me perguntando, né, como é que alguém conseguiu instalar um sistema Windows ali, né? Se eu não me engano, acho que era o Windows 7 também que estava lá, talvez o Starter, né? E outra mania que o pessoal tem é instalar o Windows 7 Ultimate. Cara, o Windows 7 Ultimate ele consome muito mais recursos, né? Então é por conta disso que existem outras versões, né, mais simples do Windows 7. Mas voltando aqui, então vou comentar um pouquinho do Windows 7 aqui. Então a primeira coisa que eu fiz ali foi tentar tirar, né, alguns serviços ali, algumas coisas que estavam rodando em segundo plano, né? Eu finalizei o TeamViewer e olha lá, ele abriu ali. Mas por que eu comecei a fazer isso? Apesar dele não estar batendo o 100% de uso, eu vi que ele não estava responsivo. Olha lá, eu apertei para fechar, ele já estava com dificuldade ali para fechar. Outra coisa também, eu tentei clicar no iniciar. Eu cliquei no iniciar logo de cara ali, né? Não falei nada no começo do vídeo, mas eu cliquei e ele não estava abrindo o menu iniciar. Então eu pensei, bom, eu vou finalizar primeiro esses serviços aqui e para conseguir mexer, né, para conseguir mexer mesmo, porque ele não estava responsivo, apesar de ele não estar batendo 100% de uso ali o tempo todo. Bom, e aí ele já começou a me dar um pouquinho de dor de cabeça ali, então eu clicava ali, né, o mouse estava funcionando direitinho, mas eu clicava ali e ele não respondia, então ele simplesmente não estava responsivo mesmo. Então, e tem muita gente que fica falando, nossa cara, eu só vejo você que gosta de Linux, né? Por que você usa Linux? Então, assim, né, em vez de ficar mostrando pontuação, né, de score, de processador, disso, daquilo, em vez de fazer esse tipo de teste, então eu resolvi trazer mais esse vídeo aqui para mostrar na prática por que normalmente eu instalo Linux, por que eu não recomendo para um computador fraco e antigo. Eu não recomendo que a pessoa instale o Windows. Nada contra o Windows, cara. Se você tem um computador bom, legal, você investiu aí seus 5, 10, 15 mil no computador, cara, instala o melhor sistema, o que melhor te atende. Se for o Windows, se for o Windows 10, se for o Windows 11, instala ele. Mas não é todo mundo que
que vai ter esse dinheiro, né, para investir numa máquina, né? Não é todo mundo que tem tanta necessidade de ter um computador assim. Às vezes a pessoa precisa para fazer alguma tarefa básica, né? Por exemplo, esse computador aqui, desse cliente aqui, então ele é um computador que ia ser usado só para fazer uma prova, no caso, entendeu? Ele tinha alguma coisa ali pessoais, né? Que ali, né? Ele jogou ali na área de trabalho. Então, assim, é um computador para um uso assim muito esporádico. Então, a minha ideia é pegar quem tem esse tipo de computador, né, em vez de falar, poxa, o que eu faço com esse computador? Está encostado aqui há anos, não sei se ele funciona bem, já mandei para arrumar uma vez, ele está encostado, não sei o que acontece com ele. Eu não gosto de computador, a pessoa normalmente fala isso, né? Porque é um computador que não dá para você mexer. Olha o tempo que eu fiquei. Eu abri ali eu tive que finalizar, né, os serviços. Só depois disso eu consegui abrir o iniciar, entrar ali no painel de controle e começar a desinstalar ali alguns softwares, né, que eu sei que vão consumir recursos do computador, né? Então eu estava ali desinstalando o Avast, e desinstalei, se eu não me engano, o TeamViewer também. E o Seclear, se eu não me engano, eu não sei se eu cheguei, não lembro agora se eu cheguei a desinstalar ele, mas a minha ideia era isso, era limpar o computador, né, esses programas, e reiniciar ele, né, para a gente ver o funcionamento do sistema sem esses programas, né, instalados aí, iniciando em segundo plano, para a gente fazer um comparativo legal, né, entre o Linux e o Windows que estava instalado aí. Então, como eu estou falando aqui, pode não parecer muito tempo, né? Eu até tirei o computador ali de tempo da tela, porque eu fui pausando o vídeo. Eu não tive paciência de gravar o tempo todo. Eu ia gravar, né, todo o tempo que eu demorei, né? Ia fazer o vídeo acelerado, mas eu não tinha nem espaço na memória, né, da minha câmera para conseguir gravar tudo isso. Então, eu achei melhor pausando, ó. E se vocês podem ver o tempo mais ou menos ali pelo reloginho, né, do sistema, né? Então, ali já estava batendo quase uns 10 minutos, ó lá, desde o momento que eu liguei até esse momento aí, porque eu fui pausando o vídeo, né, como eu falei, e eu fui desinstalando, tentando desinstalar, né, o Avast. Aí beleza, você fala, nossa cara, parece que não está demorando, né? É porque eu estou falando aqui, mas pensa, você ligar um computador e você demorar 6 minutos para você conseguir entrar no painel de controle, não é pouco tempo, né? É um computador que, olha só o tempo que você fica, né? Então assim, no total eu consegui gravar uns 15 minutos cortando, pulando partes, tá? Então assim, eu demorei, depois vocês vão ver o tempo, né? Vou dar uma acelerada aí no vídeo. E eu contei ali mais ou menos uns 40 minutos que eu gastei só para conseguir desinstalar ali as coisas, né? E ele travando muito, ó. Então ali eu fiz mais um corte e ele travou. Nesse momento aí ele simplesmente travou, não, né? Ele tá rodando ali, mas ele tá congelado esperando ali o processo, né, da desinstalação do Avast. Então aqui voltando, né, por que eu não instalo Windows? Eu adoraria pegar um computador desse e ter uma opção de Windows que funcionasse bem, que fosse leve numa máquina dessa, né, que consumisse poucos recursos e funcionasse tudo igual, entendeu? Mas hoje a gente não tem, né? O sistema ele acabou evoluindo, né? O sistema da Microsoft, e ele consome mais recursos. Então essas máquinas antigas aí, elas com certeza não vão rodar. Olha lá, eu já estou pulando ali o vídeo, ó, porque ele ficou um tempão esperando, né? Eu estava esperando ali o final da desinstalação ali, né? Aí eu comecei a desinstalar o TeamViewer. E aí, para quem me pergunta, cara, por que você instala o Linux? A pessoa nem sabe mexer em Linux. Mas vocês têm que ver que o usuário, dependendo a pessoa, quando ela não tem conhecimento em informática, até o Windows se torna difícil, entendeu? A pessoa vai fazer alguma coisa, ela não sabe, entendeu? Então assim, não tem diferença, né? Se você instalar um sistema Linux, deixar ele bem configurado, o mais próximo possível do que seria uma experiência Windows, né? E eu arrisco a dizer que é uma experiência até mais fácil, né? Porque isso dependendo da configuração e do sistema que você instalou. Porque a pessoa ela vai usar o computador para quê? Para acessar a internet.
Então você já pode deixar ali um navegador, né, o ícone de um navegador ali na parte de baixo da barra de tarefas. Você configura o menu iniciar, você configura uma loja de aplicativos. Você explica para a pessoa, olha, quando você quer baixar e instalar alguma coisa, você abre aqui a loja, você procura, você pesquisa, entendeu? Então assim, acaba se tornando uma experiência muito fácil de usar o Linux. Eu não vejo dificuldade nenhuma. E outra coisa ainda, quando você acaba de instalar um sistema Windows, pelo menos nessa época aqui do Windows 7, você tinha que instalar um drive de vídeo, um monte de coisa. No Linux você não precisa de nada disso. Então eu vou dar uma acelerada aí nesse vídeo e eu acho que eu vou dividir ele em duas partes, né, pra gente ver o antes e o depois. Então ele já está um pouco acelerado ali, ó, velocidade 1.5. Eu segui ali, e aí parece que foi piorando. Eu fui desinstalando as coisas ali e ele foi aumentando ali o uso, né, da CPU. Bom, esse computador ele tem um diferencial aqui na memória RAM, tá? Então, apesar de ser um single core, né, ele tem 4 GB de RAM. Aí eu falei, poxa, vamos ver, né, se quem é melhor, né? E até então eu não consegui ver ali nem qual que era não consegui mexer. Então todo esse tempo aí que vocês estão vendo, eu considero que eu não estou conseguindo mexer porque tá tudo muito devagar. Então eu estou finalizando ali, ó, mais tarefas. E aí vamos ver depois como é que ele vai ficar com o Linux. Esse computador, eu não cheguei a abrir ele, eu não cheguei a trocar a pasta térmica, nada disso, né? Porque o que me passaram foi que ele tinha ido para manutenção, ele tinha sido instalado um sistema, né? Ele teve, depois dessa instalação, ele teve poucos meses de uso, talvez ali um mês de uso, poucos dias de uso. Então eu pensei, poxa, apesar de já ter um bom tempo que ele está parado, uns anos que ele está encostado, ele não foi muito usado, né? Então vamos ver como é que está a temperatura dele, se danificou. Então tudo isso eu vou fazer essa análise. Porém, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir ele em duas partes. Então eu estou mostrando aqui o computador funcionando com o Windows 7. Depois a gente vai ver com o Linux. E aí eu aproveitei ali, ó, e aí eu já peguei algumas informações antes de desinstalar ali o CClear, né? Então eu já peguei ali qual era o processador. Vou voltar aqui para vocês verem. Então ele é um Windows 7 Ultimate 32 bits. Normalmente eu não recomendo instalar sistema operacional da Microsoft 32 bits, porque ele nunca usa, né? Dificilmente você tem um computador que ele é single core, né? E apenas uma thread, né? Então single core mesmo, né? Normalmente como o Pentium 4 lá, ele é um computador ele era um processador do outro vídeo, né? Ele é um processador single core, porém ele tinha 2 threads. Então assim, para a gente fazer uma analogia, né? Então era como se ele tivesse 2 núcleos virtuais. Aí, mas beleza, né? Até então eu não tinha ali as informações sobre esse computador, né? Sabia que ele era um single core, né? Eu só não tinha certeza se ele era realmente uma thread, né? Ou seja, se ele era um núcleo mesmo, né? Um núcleo real, sem nada de 2 núcleos virtuais, nada disso. Então ele é um AMD Sempron, né? Um 45. Ele tem 4 GB de RAM. A placa de vídeo é uma GeForce 725, mas essa placa aí é uma placa integrada, tá? Não é uma placa de vídeo dedicada, não. Uma placa integrada, saída de conexão VGA mesmo. Então, quem defende um computador usar o Windows para jogo, eu quero ver rodar um jogo nesse Windows aqui, com essa máquina. Eu quero só ver. A pessoa não roda, cara, não tem como. Sem contar que se eu estou em 2022 agora, que é quando eu estou gravando esse vídeo, sem contar que se você usar esse sistema aí, você vai ficar com um computador totalmente vulnerável na internet. Você enfim, eu não recomendo mesmo, né, pela questão de segurança. Então você não recebe atualizações nenhuma ali da Microsoft. Bom, então eu reiniciei ali, né, coloquei para reiniciar o computador, e aí ele já tinha reiniciado. E olha lá, eu só deixei o CClear mesmo, né, para tentar fazer alguma limpeza ali. E ele continuou puxando ali, ó, 100% o tempo todo, 1 GB de memória RAM, tá? E se a gente for ver ali no total, eu vou voltar aqui para vocês verem aqui rapidinho. Então, aqui no total de memória RAM disponível, né, eu tenho quase 3
gigabytes ali, ó, né? 2.815 megabytes, que é o tanto de memória disponível. Então isso é normal, tá? Um pente de 4 gigas, então eu tenho menos de 3, né? Talvez aqui menos de 3 gigas no total para conseguir usar. Isso é o sistema que reserva esse 1 GB aí para ele trabalhar. E 1 GB que eu estou usando para conseguir, né, ter o meu ambiente gráfico, enfim, todos os processos aí do sistema. Então, ou seja, só me resta aqui um total de mais ou menos 2 GB de memória RAM. Tá? Então esse é um ponto desse sistema, isso é normal. Então eu segui ali finalizando algumas coisas, né? Apesar de aí ele começou a ficar mais responsivo nessa parte. O vídeo está acelerado aqui para vocês, tá? Eu tô passando assim, ó, mas está em velocidade 2. Então pensa, ó lá, batendo 4h22 da tarde ali e eu comecei 3h40, né, a mexer no sistema operacional dele. Bom, então ele ficou, né, depois que eu reiniciei ele continuou ali muito pesado. Eu tive que finalizar ali e aí foi nesse momento que eu desisti, né, de tentar usar o Windows 7. Então, essa é a minha experiência com o Windows 7, é por isso que eu não recomendo ele para computador nenhum, mesmo que seja fraco ou antigo. E aí no próximo vídeo vocês conferem aí como que ele ficou, eu fiz o comparativo ali, né, com o Windows com o Pentium 4, quais são as diferenças de desempenho, de funcionamento, né, e o sistema está todo com softwares ali, tudo instalado para o cliente, com um monte de coisa ali já personalizada. Então a gente vê se a gente consegue usar ou não. Então esse é um teste prático. Então é isso, pessoal. Quem tem hardware mais antigo, verifica aí, vai ver na prática se realmente vale a pena, qual a diferença, como seria se você tivesse usando um Linux. E lembrando que eu não abri esse computador, eu não troquei a pasta térmica, eu vou fazer um teste ali de temperatura para ver se realmente tem a necessidade. Então foi um processo só de software mesmo, não precisei usar uma chave Phillips ali, uma chave de fenda, nada para abrir ele. Então confere aí na segunda parte dessa empreitada, vamos ver se ficou legal. Beleza, pessoal? Quem puder curtir, se inscrever aí no canal aí, vou procurar trazer esses vídeos aí, que o pessoal, né, tá repercutindo bastante esse tipo de vídeo aí. Falou, até a próxima. Não deixe de assistir, pessoal.